Oi gente, meu nome é Patrícia e juntos nós vamos estudar a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal, a 9784 de 99. Fiquem atentos que ela é uma lei do processo administrativo em âmbito federal. Ah, se ela é federal eu não vou estudar, porque eu vou fazer um concurso estadual, eu vou fazer um concurso municipal, de jeito nenhum. Mesmo que você faça concursos estaduais e municipais, você tem que estudar a 9784. Por quê? Porque nós não temos código. O direito administrativo não é codificado. Se você for para o direito civil, se você for para o direito penal, nós temos código civil, nós temos código penal, por exemplo. No direito administrativo nós não temos. E aí os administrativistas modernos entendem que a Lei 9784 de 99 é o Código do Direito Administrativo. É lá que vocês vão estudar princípios, atos, a administração pública. É uma lei muito bacana e hoje está caindo muito nas provas de concurso, inclusive nas provas estaduais e municipais, tá? Como que vai ser nosso curso? Nós vamos ler os artigos, vocês já receberam essa lei, ela está lá no site disponível para vocês. Nós vamos ler os artigos mais importantes. Claro, a gente não vai ler a lei de ponta a ponta, porque senão ia ficar muito enfadonho. Nós vamos ler os artigos principais e que mais são cobrados nas provas de concurso, tá bom? Por exemplo, na parte de atos, por exemplo, na parte de princípios do trâmite, do processo, nós vamos estudar. Então, nós vamos acompanhar item por item, eu vou grifar aqui, vocês vão grifar daí, e quando a lei cair na sua prova, vocês já vão saber como responder. Eu tenho um site, profapatriciacarla.com.br, e lá vocês vão encontrar nas Patidicas toda a Lei 9784 de 99 comentada. Vamos começar. E aí diz assim: no artigo 1º, que fala do capítulo 1 das disposições gerais, diz o seguinte: essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Direta vocês sabem, né? É a União, o Estado, o município e o IDF. E indireta, vocês sabem também, são as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Como ele fala da administração pública federal direta, nós vamos ter aqui, por exemplo, a União. A indireta, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas federais. Visando em especial a proteção dos direitos dos administrados, que são vocês, e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, de onde? Da União, porque é uma lei federal, quando no desempenho da sua função administrativa. Para os fins desta lei, consideram-se órgão. O que é órgão? A lei define para a gente. É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, o órgão, gente, não tem personalidade jurídica própria. É um ente despersonalizado. E aqui ele está dizendo que é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração direta. Vamos pensar a administração direta em âmbito federal. Os ministérios. E da administração pública indireta. Vão pensar no INSS, que é uma entidade, é uma pessoa, mas tem os seus órgãos. Está na administração indireta e tem o seu departamento de pessoal, por exemplo. São os órgãos do INSS que compõem a administração pública indireta, porque é uma autarquia. Quem é entidade? A entidade é pessoa. Então ele diz, é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. Ô, gente, a grande diferença entre órgão e entidade, o que é entidade? É pessoa. A grande diferença existente entre órgão e entidade é a personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica própria. São entes despersonalizados, são centros de competência. E entidade tem personalidade jurídica própria. Exemplo de órgão, Ministério. Exemplo de entidade, o INSS, o IBAMA. São autarquias, são entidades, são pessoas, têm personalidade jurídica própria. E a autoridade. Quem que é a autoridade? É o servidor ou agente público dotado de um poder de decisão. Em seguida, nós temos o artigo 2º, que diz: a administração pública deverá obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, que já tinha na Constituição no seu artigo 5º, né? Segurança jurídica, também chamado de princípio da proteção à confiança, segurança jurídica, também chamado de princípio da proteção à confiança, interesse público e eficiência, são os princípios que a administração pública deverá obedecer. Legalidade, obediência à lei, finalidade, sempre a busca do interesse público, interesse coletivo. Professora Maria Silvia faz uma relação da finalidade com a impessoalidade. Motivação, os atos administrativos eles devem ser motivados. Lembrar que a motivação lá no artigo 50 da nossa 9784 é repetido. Razoabilidade e proporcionalidade, adequação entre os meios e os fins, cuidado na aplicação da pena, que tem que ser proporcional ao ato praticado. Moralidade é ética, é probidade, ampla defesa e contraditório, como já vimos, presente no artigo 5º da Constituição. Segurança jurídica ou proteção à confiança, que veda novas interpretações por parte da administração pública. Interesse público, que é o grande fim da administração pública, e eficiência, que é um princípio que chegou na Constituição no artigo 37 caput por meio da emenda 19 de 1998. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, né? Você vê que a lei tem todo o cuidado de dizer aqui, ó, entre outros e aqui, entre outros. Por que ela faz isso? Porque a administração vai atender a tudo que está aqui na lei, mas sem prejuízo de outros princípios que existam, que possam existir na Constituição e em outras leis. Que critérios? Atuação conforme a lei e o direito, é o princípio da legalidade. Atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. É importante que vocês lembrem disso. Não é possível renunciar à competência. Lá na frente nós vamos ler na 9784 que a competência é irrenunciável, salvo quando a própria lei autorizar. Então, se você é competente para praticar um determinado ato, necessariamente você deverá exercê-lo. Objetividade no atendimento ao interesse público, vedada a promoção pessoal de agente público ou de autoridade, já conhecemos isso, é o princípio da impessoalidade. Atuação segundo padrões éticos de probidade, olha o princípio da moralidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo que estejam previstas na Constituição. Temos aqui o princípio da publicidade e divulgação oficial por meio do diário oficial. Caminhando, ele diz: a adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A adequação entre os meios e os fins. Estamos falando do princípio da razoabilidade. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Está falando do princípio da proporcionalidade. Então, aqui no inciso 6, nós temos razoabilidade e proporcionalidade. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, nós temos o princípio da motivação. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adoção de formas simples, muito interessante isso, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Olha, a 9784 é um processo informal, não preza pela formalidade como é, por exemplo, no processo civil, tá? Então, o nosso processo administrativo ele é completamente informal. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio, de briga, ou seja, temos aqui o contraditório e a ampla defesa. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Por quê? Porque o nosso processo ele é gratuito, gente. Ressalvadas o que a lei, porventura, venha dizer que possa ser cobrado. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados, dos administrados, ou seja, aqui nós temos o famoso princípio do impulso oficial. Então, a administração pública ela pode dar início ao processo porque ela é parte, ela é interessada no processo. Então, ela pode iniciar o processo, ela pode impulsioná-lo. E isso não impede que você, administrado, que você, interessado, venha também movimentar o processo. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público,
né, que é o que a gente objetiva, a administração objetiva, a que se dirige, sendo vedada, inclusive isso aqui foi cobrado agora na última prova da OAB, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, vedada, a Fundação Getúlio Vargas perguntou exatamente esse inciso, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Está falando do princípio da segurança jurídica, também chamado princípio da proteção à confiança. CESP já chamou numa prova para juiz, princípio da segurança jurídica e princípio da proteção à confiança. Então fiquem atentos.